Será que o ciclo de carboidrato aumenta a performance de atletas? Fala galera, sou o nutricionista Marcos Jardim. Eu sou o nutricionista Rafael Soares. Galera, para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, já aproveita para se inscrever aí, se puder deixar um joinha para dar aquela fortalecida, se puder compartilhar também, vai ajudar bastante. Hoje a gente vai falar sobre ciclo de carboidratos em atletas. E Rafa, será que fazer esse ciclo de carboidratos melhora a performance de atletas? Então, Marquinhos, para iniciar, para as pessoas entenderem o que é esse ciclo ou carregamento, né, Cada um chama de um de jeito, um né? jeito, de uma forma, né? Então, para entender melhor o que é. Então, a gente vai passar um período consumindo uma quantidade de carboidrato, né, normalizado, e antes de uma prova ou muito próximo de uma prova, passa-se a aumentar a ingestão de carboidrato, né? Certo. Talvez aumentando em 20, 30% da ingestão de carboidrato. Isso vai depender muito da estratégia do profissional. E aí a pergunta que fica sempre, pessoal, será que isso realmente melhora a performance? Isso traz benefício durante a competição, né, ou Certo. o treinamento em si? E o legal é que foram atrás de investigar isso, né, para saber se Só para a gente realmente dar uma breve contextualizada, a gente já falou também em outras oportunidades que sim, carboidrato é o melhor amigo do atleta. sim, perfeito. Promove ali uma fonte de energia rápida. Sim, Então sim, a gente também tem o estoquezinho de energia, famoso sim. glicogênio. Então, para o que buscaram investigar se houvesse uma supercompensação, né, se aumentasse assim, esse estoque de glicogênio que a gente tem e deixasse ali uma maior disposição, né, de energia, se isso impactaria na performance ou não. É basicamente isso. Sim, essa foi a ideia do estudo, né? Eles Certo. buscaram, né, eles tentaram investigar se isso realmente teria sentido, né? Eles viram que, sim, aumentou a quantidade de glicogênio muscular e tudo mais, porém, entretanto, eles viram um resultado que, infelizmente, vai dar uma decepcionada no pessoal, que Certo. é, não houve diferença significativa na performance, né? Então, Exato. Então, aumenta. mesmo aumentando ali aquela disponibilidade de energia, né, tendo mais estoque, tendo mais energia disponível, isso não impactou significativamente na performance em si. Não teve uma mudança, uma melhora, né, nessa performance. E aí eles não conseguem realmente dizer por qual motivo Sim, disso, né? Porque você tem mais glicogênio disponível. teoricamente, a gente esperava que isso impactasse Sim, positivamente na melhora da performance. justamente, porque quanto mais carboidrato você consome, né, teoricamente você estaria com mais disponibilidade, Exato. teoricamente você Você teria que. demoraria um pouco mais para depletar aquela quantidade prévia que você já tem, né, de glicogênio e, consequentemente, teria mais desempenho durante a competição, né, exercício que seja. Justamente. E o que o pessoal acha é que quando você cria alguma estratégia antes dessa competição de aumentar a quantidade de carboidrato, pode parecer interessante. Talvez isso é muito mais, vamos dizer assim, um placebo, né, de consumir um Sim, pouco mais de exato. carboidrato no dia anterior e achar que isso vai influenciar na performance. Legal, se você se sente bem consumindo esse carboidrato a mais antes de, de você ir uma competição ou num treinamento Um período específico, específico, né? sim, beleza, não tem problema. Mas eles não viram a diferença. Se você seguir a sua dieta normal, na quantidade de carboidrato normal, não teve diferença para a performance. Exato. Né? Então, talvez não tenha tanta aplicabilidade essa questão Vale de. lembrar que também que essa supercompensação, né, o aumento da ingestão de carboidrato, ela acontece de uma forma programada. Então, ou seja, não é Sim, simplesmente você comer uma quantidade enorme de carboidrato. Não, então existe um protocolo a ser seguido, né? Inclusive, existe até a suplementação que é durante, né, a prova ali, a sim, competição em si, para manter essa glicemia mais estável também, né? E até retardar um pouco a depressão desse glicogênio. perfeito. Porém, até isso também não impactou significativamente na performance. Até o estudo conclui que, assim, matematicamente em números, né, falando, houve uma melhora ali de aproximadamente 1,1%, né? Ou seja, não significa muito se a gente Talvez for. talvez a aplicabilidade disso não é tão interessante, né? Essa porcentagem, né, que mudou, talvez não, né? Muito provavelmente não vai mudar o resultado de uma prova, por exemplo. Bem difícil. Por mais que seja ali atletas de elite, né, que os competidores que buscam ali ganhar, né, a competição, mesmo esses atletas talvez não se beneficiariam dessa estratégia, né?
Até porque existem variáveis, né, Exato. numa prova, né, que pode estar, por exemplo... Não é simplesmente você comer mais carboidratos e teoricamente isso te fornecer mais energia que você simplesmente vai ser melhor do que um outro atleta que não fez essa estratégia, né? Justamente. Então, assim, às vezes o cara está seguindo uma estratégia normalizada, Exato. né, e tem uma performance de 1% mais baixa do que a do cara que fez um ciclo de carboidrato, um carregamento de carboidrato. Talvez isso não seria impactado numa troca de posições, por exemplo. Exato. Isso não definiria, né, ali Quem seria o campeão? Exato. Então, a gente partia assim de um ponto, né, que a gente acreditava que fazer essa supercompensação, esse carregamento de carboidratos pré-competição poderia impactar positivamente na performance, mas isso Não é pelo tão... jeito não acontece. E o que a gente, não só nesse estudo, né, que ele não teve a ideia de investigar isso, mas o que a gente tem que também tomar muito cuidado, Marquinhos, que é válido ressaltar aqui, que às vezes o alto consumo de alimentos, principalmente de carboidrato, vai gerar um volume, Exato. né, no seu estômago. Então isso pode gerar desconforto gastrointestinal. A depender de como foi feita essa estratégia, pode impactar negativamente. Justamente. Se não for bem feito. Justamente. Então, por isso tem que tomar muito cuidado com essa questão de carregamento, porque isso é um pouco, principalmente em esporte de endurance, né? As pessoas quererem realmente, antes do exercício, principalmente um exercício mais longo, mais duradouro, querer aumentar essa ingestão de carboidrato. Talvez é mais interessante essa alta ingestão, nessa compensação de carboidrato, ser mais durante o exercício, que pode promover uma melhora, né? E não pode postergar, né, a queda da a performance, queda da performance, né? exatamente. Mas não ir lá e antes de um treino, por exemplo, sei lá, 24 horas ou 48 horas antes, consumir uma alta quantidade de carboidrato, você vai ter uma digestão um pouco mais lenta, vai dificultar mais a absorção desse nutriente, isso pode gerar um desconforto gástrico. Exatamente. Então, a gente sabia que os atletas devem consumir carboidrato, né? Porém, se for bem distribuído ali ao longo dos horários do dia, isso vai funcionar também perfeitamente como se fosse uma compensação. Exato. Né? Então, é basicamente isso aí. Galera, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. Não se esquece de se inscrever e dar aquele joinha para fortalecer aí. Se puder compartilhar com os amigos, vai ajudar bastante. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal.